Senhor presidente, vereador Moisés Rossi, nesse momento, senhora vereadora, senhores vereadores, funcionários desta casa, funcionários da imprensa, munícipes que nos acompanham através dos diversos órgãos de imprensa ou aqui pessoalmente na nossa tribuna, o meu boa tarde. Nós temos, nas últimas semanas, nos debruçado sobre o assunto que é mais pertinente a este vereador, que é a questão do esporte. Nossa preocupação é muito grande, na medida que há tantos anos militando neste segmento, a gente sente a falta de compromisso, que não é apenas um privilégio do nosso município. Infelizmente, esse país ainda não entendeu, não compreendeu de fato a relevância do esporte, principalmente como instrumento de modificação da sociedade. Eu defendo veementemente essa bandeira por entender que o esporte, de fato, é um grande instrumento de transformação social. Muitas vezes, o amparo que uma família espera de uma escola pública, nessas questões de cuidar do filho, de socializar o filho, de trazer compromissos, responsabilidades, não é feito adequadamente na educação, mas é feito no esporte. A criança, seja ela de um bairro mais beneficiado, mais rico, ou seja ela de um bairro carente, quando ela está envolvida no esporte, essa criança certamente tem muito mais chances de se socializar, de ser um cidadão de fato, porque o esporte, ele agrega esses valores. Então eu tenho redundado esse assunto no uso da tribuna nas últimas semanas, por entender que precisa haver um compromisso maior da sociedade, principalmente do setor público, na sua responsabilidade, na gestão da Secretaria de Esportes, para que o esporte atinja de fato as pessoas que mais necessitam. Quando nós temos uma Secretaria de Esportes que tem poucos recursos, é necessário que se estabeleçam prioridades para que a comunidade mais necessitada seja atendida. E é isso que a gente tem procurado discutir, no sentido, inclusive, de contribuir para que essas questões sejam melhoradas. E nesta semana nós tivemos uma reunião agendada através da Comissão de Esporte, para discutir diversos assuntos inerentes, principalmente a questão da transferência de recursos do Fundo Municipal de Esporte para algumas modalidades, mas no contexto acabamos discutindo toda a situação da Secretaria de Esportes. Foi uma reunião muito produtiva, foi uma reunião até demorada, onde fizemos diversas inquisições ao secretário, foram feitos diversos esclarecimentos em relação ao Fundo Municipal de Esporte. E nós entendemos que existem muitas coisas que precisam ser feitas. São necessárias diversas adequações para que esse fundo municipal funcione melhor. Hoje ele recebe uma série de modalidades, uma série de pleitos, solicitações dessas modalidades, atende algumas, aquelas que deixaram a desejar nas questões de prazo ou de documentos são indeferidas de imediato. Uma ou outra questão também pertinente faz com que outras sejam indeferidas e algumas modalidades são contempladas. Será que todas essas modalidades contempladas, elas estão de fato merecendo? Eu ainda entendo que não. Eu acho, e eu tenho como um julgamento primário, quando nós temos que priorizar um atendimento, que deve ser feito julgando os resultados do ano anterior. Esse é o meu entendimento, é o entendimento desse vereador. Nós temos que observar o passado dessa modalidade, os resultados dessa modalidade, dessa equipe, dessa diretoria,
e a partir desse resultado, julgar se essa modalidade merece ou não. Foi por isso que levantei questões em relação à modalidade específica. É claro que isso não impede de nós fazermos uma proposta a uma nova modalidade que seja inserida nesse contexto, mas sem prejudicar outras que já estão aí com bons resultados. Então essas foram algumas questões que foram colocadas. Eu entendo que tem que ser julgado pelo resultado, sim. Entendo que tem que ser contemplado as modalidades que fazem um bom trabalho, quer seja ele na área sociodesportiva, mais voltada para o social, para a iniciação, quer seja ele para o trabalho competitivo. Porque em ambos segmentos nós deixamos a desejar. O segmento competitivo eu não preciso repetir aqui, mas vou repetir aqui. Ficamos em 5º lugar nos Jogos Regionais, que eu não canso de dizer que é um resultado vexatório para a nossa cidade, na medida que é a maior cidade da região. E na área sociodesportiva a carência é muito grande. Infelizmente, a demanda que nós recebemos, as solicitações todas as semanas, sem exceção no gabinete, de pedidos para atendimento de uniforme, de bola, de rede, de viagem, de inscrição para a competição. Então, é preciso muita atenção com isso, é preciso muita atenção nas questões das concessões do ginásio. Nós precisamos prestar muita atenção no que está acontecendo nessas concessões, porque a concessão, quando é cedido o ginásio para uma modalidade utilizar e cobrar ingresso, uma parte desse ingresso tem que ir para o fundo. O nosso fundo é carente de recursos. Nós precisamos observar com muita cautela por que esse fundo está tão carente. Por que ele está necessitando tanto de recursos, se nós sabemos que as modalidades competitivas por equipe têm lotado o ginásio? Existem diversas outras questões que nós estamos apurando, mas eu entendo que esse repasse às associações, ele se faz necessário. Se faz necessário porque a maioria desses projetos que estão aqui nesta solicitação são projetos legítimos. São projetos cuidados por pessoas abnegadas e com bons resultados. São projetos que não podem aguardar até o final do ano para receber o dinheiro, como aconteceu no ano passado. E, aliás, não aconteceu para a maioria, porque ficaram, inclusive, sem receber. As modalidades, elas estão com os seus projetos competitivos em andamento. Os projetos sociais praticamente não cessam, eles não param as suas atividades. As crianças da periferia, elas não têm atividades ou viagens de férias. Então, os projetos, eles quase que continuam seguidamente. Eles não têm esse tempo que, muitas vezes, um outro tipo de prática tem. Então, é necessário que esse repasse seja feito. E a minha discussão não é nem nessa linha. Porque, como eu já disse outras vezes, é um recurso tão pequeno, tão ínfimo, mas que precisa ser observado, analisado e discutido com muita atenção, porque existem muitas discrepâncias. Uma modalidade que apresenta uma proposta de o seu projeto custar R$ 1.211.000, vai ficar feliz com 40 mil? Existe uma discrepância muito grande. É evidente que em uma outra modalidade que tem um valor como esse, nós sabemos o suporte que tem de um empresário. Mas eu estou falando de uma outra modalidade aqui, que colocou esse número, e nós sabemos que não tem respaldo por trás. Então, isso aqui é ficção. E a minha preocupação é se de fato essa modalidade vai atender à expectativa da Secretaria de Esportes. Eu vou votar favorável a esse projeto. Eu quero que ele caminhe. Eu quero que esse projeto e esses recursos cheguem às mãos dessa modalidade. Mas eu entendo que nós, enquanto vereadores, temos um compromisso de acompanhar, fiscalizar, estar atento a todos esses repasses aqui. Porque nos últimos anos, infelizmente, algumas modalidades deixaram a desejar, não cumpriram o seu papel
tanto de atender a comunidade na área sociodesportiva como na área competitiva. E com isso aí, outras modalidades poderiam ter sido beneficiadas. Muito obrigado, senhor presidente.